Bom dia, pessoal. Então, conforme comentado na última aula, a ideia desta aula agora da assíncrona de sábado é resolver com vocês os outros exercícios que eu solicitei. Espero que tenham tentado fazer, aí vocês podem olhar a resolução agora e aí vocês esclarecem as dúvidas que vocês tenham para avaliação, tá bem? Nós fizemos o exercício de número 5, o de número 13 e o de número 17. Então, na sequência, faltou o 50, que é esse exercício que tem aqui. Tem três massas, A, B e C. A massa A está apoiada na horizontal e vai ser puxada pelos dois corpos, B e C, que estão pendurados pelo fio. Tá? Estão pendurados pelo fio. Temos as massas, massa do A 30, massa do B 40, massa do C 10 kg. Quando o conjunto é liberado a partir do repouso, achar qual é a tensão na corda que liga o B e o C. Então a tensão, a tração que vai estar aqui. E a que distância o A percorre nos primeiros 0,250 segundos. Então nós temos um intervalo de tempo 0,250 segundos. Tá? Então vamos identificar as forças. Primeira coisa que a gente faz. Então, a princípio, tem o peso do A aqui para baixo, normal do A lá para cima. Tem a tração, porque ele tem um fio esticado, então tem uma tração, vamos chamar de T1. Aqui na roldana, T1 atua para cá. Aqui para baixo vai ter um T1, é o mesmo fio. Se é o mesmo fio, mesma tração. Tem aqui para baixo o peso do B. E ainda tem aqui para baixo a tração, vamos chamar de T2. Mesmo fio, tem a tração para cima, T2 também. E aqui para baixo temos o peso do C. Uma vez que a gente vai precisar dos pesos, já podemos calcular inicialmente os valores deles. Então, o peso do A é a massa do A vezes gravidade. Vai ser 30 kg vezes 9,8, o que dá 30 vezes 9,8, 294 newtons. 294 newtons. Peso do B vai ser a massa do B, 40 kg vezes 9,8, o que vai dar 392 newtons. E o peso do C, que vai ser igual ao do A, a gente nem vai precisar, só para achar a força normal do A. Tá? Peso do C, que vai ser 10 vezes 9,8, 98 newtons. Tá? Então eu estava falando que se a gente for olhar em Y, para o corpo A, a gente fica com força normal do A menos o peso do A igual a zero, ou seja, a força normal de A é o peso do A. A gente calculou aqui por equívoco meu, na verdade nem precisava calcular porque ele não pediu, 294 newtons. Na direção X para o corpo A, em X para o corpo A, a gente fica com T1 igual massa do A vezes a aceleração. A massa do A a gente tem, então T1 igual 30A. Primeira equação. E aí a gente vai olhar para os demais corpos, cada corpo vai originar uma equação. Tá? Então, no corpo B, vamos pensar que o sistema vai andar. Como esse corpo está apoiado sobre uma superfície sem atrito, qualquer massa que for suspensa aqui
vai puxar o corpo nesse sentido. Então a aceleração está aqui para baixo. Aqui a aceleração estaria para a direita. E aqui a aceleração para baixo. Então no corpo B, forças que estão na direção da aceleração menos as que estão em sentido contrário. Então vai ser T2 mais o peso do B. Opa, aqui tem um T2 errado aqui. Aqui é T1, tá? As trações são iguais na mesma corda. T2 está para baixo, T1 está para cima. Tá? T2 mais peso do B menos T1 é igual massa do B vezes a aceleração. Então, T2 mais peso do B, 392 newtons, menos T1 igual a massa do B, que é 40 vezes a aceleração. Temos uma segunda equação. E aí vamos olhar o corpo C. Para o corpo C, a aceleração está para baixo, força na direção da aceleração menos as que estão em sentido contrário. Então aqui peso do C menos o T2 é igual a massa do C vezes a aceleração. Peso do C nós sabemos, 98 newtons. Então 98 menos T2, massa do C é 10 vezes o A. Resolvendo, a gente consegue encontrar a aceleração, e com a aceleração e o tempo, a gente consegue achar o quanto desloca o corpo A ao longo da horizontal. Então, feito isso, o que a gente precisa é resolver o sistema de equações. Vou apagar aqui os pesos, a gente já não precisa mais. Vou manter as equações. Vou deixar o tempo ali ainda. Então a gente precisa resolver o sistema com essas três equações. T1 igual 30A, T2 mais 392 menos T1 igual 40A, e 98 menos T2 igual 10A. Este sistema aqui precisa ser resolvido e a gente o faz por adição. Como as trações são forças internas, elas acabam cancelando aqui nessa equação. Sobra 392 mais 98 igual 30 mais 40 mais 10 vezes o A. Ou seja, 392 mais 98, 490, igual 70 igual 80A. Então o A é 490 dividido por 80, o que dá 6,125 metros por segundo ao quadrado. Precisamos da tração entre o B e o C. Se vocês lembrarem lá, o valor que nós estamos procurando é o T2. Tá? A gente pode usar qualquer uma das equações. Dá para achar o T1, dá para achar o T2. Então, por questão de completicidade, eu vou achar o T1 antes, mas não precisa, tá? T1 igual 30A. Então, o T1, 30 vezes 6,125, 183,75 newtons. Para achar o T2, vamos pegar uma equação que não envolve o T1. Se a gente errou o T1, a gente erraria o T2. E tem uma equação que não precisa do T1, tá? Essa última equação aqui. Vou passar o T2 para o lado direito e vou escrever T2 igual. Vou passar ele para o lado de lá.
Então vai ficar T2 mais 10A igual 98, ou seja, T2 é 98 menos 10A, o que dá 98 menos 10 vezes 6,125 dá 61,25, então 98 menos 61,25, 36,75 newtons. Achamos o T2, 36,75 newtons. Falta achar quanto que deslocou o corpo A ao longo da horizontal. E aí a gente vai lembrar que o deslocamento é VOT mais AT quadrado por 2. O corpo A parte do repouso, então sua velocidade inicial é 0. De cara, a gente fica com deslocamento horizontal, ΔX, igual a aceleração, 6,125 vezes o tempo, 0,25, ao quadrado, sobre 2. Então, 0,25 ao quadrado, vezes 6,125, dividido por 2. Dá 0,191 metros. 0,191 metros. Então isso aqui é quanto deslocou o corpo A. 0,191. Tá bem? Se tiverem dúvidas ainda na resolução, ou não chegaram no resultado, ou fizeram de forma diferente, perguntem para mim no WhatsApp, que aí a gente esclarece para vocês por lá. Tá bem? Outro exercício que eu não resolvi, que estava dentro da proposta, é o exercício de número 51, conhecido como máquina de Atwood. Tem uma roldana presa por um fio. O eixo da roldana está fixo, ele não se movimenta nem para cima nem para baixo. Tem um fio que sustenta uma massa M1. E do outro lado uma massa M2. Temos os valores das massas. M1 vale 1,3 kg. M2 vale 2,8 kg. A figura 547 mostra dois blocos ligados por uma corda de massa desprezível que passa por uma polia sem atrito. A polia não tem atrito e também não tem massa, está escrito no enunciado. Conjunto conhecido como máquina de Atwood. Um bloco tem massa M1 1,30 kg e o outro M2 2,80 kg. Quais são o módulo da aceleração dos blocos e a tensão na corda? Tá? Na realidade, nós temos duas trações aqui na figura. Tração do corpo em direção à corda, T1. Mesma corda, mesma tração, T1 aqui para baixo, T1 aqui para cima. Tem um outro fio aqui em cima, então teria mais uma tração aqui, T2. E aqui uma tração, T2 sobre aparelho. Tá? Temos as forças, força-peso do corpo 1, P1,
força-peso do corpo 2, P2. Já podemos calcular esses valores. P1 é a massa 1 vezes gravidade. Então, P1, 1,3 vezes 9,8 vai dar 12,74 newtons. P2, a massa 2 vezes a gravidade. Então, o P2 é 2,8 vezes 9,8, o que dá 27,44 newtons. Tá? Bom, se a gente for olhar o sistema como um todo, o que a gente percebe é que, como esse peso é maior do que esse 1 aqui, P1, o sistema vai andar nesse sentido aqui, no sentido da força maior. Então, puxa do lado direito e sobe do lado esquerdo. A aceleração aqui está para cima. A roldana está parada, então a aceleração da roldana é zero. Está parada no seu eixo, ela não sobe para cima ou para baixo, mas ela pode girar em torno do eixo, tá? Vamos montar as equações. Na massa M1, ou corpo 1, força no sentido da aceleração é o T1, menos o que está em sentido contrário, que é o P1, é igual a M1 vezes a aceleração. Ou seja, T1 menos 12,74 igual M1, 1,3 vezes o A. Primeira equação. Corpo 2. Temos P2 na direção da aceleração, menos o que está em sentido contrário, menos T1, igual a M2 vezes a aceleração. O P2 nós sabemos o valor, 27,44 menos T1 igual M2, 2,8 vezes o A, segunda equação. E ainda teríamos mais uma terceira situação lá, que é uma roldana. Tá? Então lá na roldana, a gente tem assim, duas trações aqui para baixo, T1 e uma tração aqui para cima, que é T2. Então, como a roldana tem aceleração vertical igual a zero, tá? O T2 menos o T1 é igual a massa vezes a aceleração em Y, que é zero. Então daqui a gente tira que o T2 é igual a 2T1. Tá? Então, se pedisse o problema, a gente conseguiria achar qual é a atração que está sendo exercida na parede lá em cima, no teto lá em cima, tá bem? Bom, para resolver as trações e a aceleração, a gente precisa usar essa equação aqui, que eu chamei de 1, e essa aqui que eu chamei de 2. Vamos fazer isso. Eu vou apagar a figura para a gente poder resolver. Então temos que resolver o seguinte sistema. T1 menos 12,74 igual 1,3A e 27,44 menos T1 igual 2,8A. Temos que resolver esse sistema aqui por adição. T1 é uma força interna, ela acaba cancelando. 27,44 menos 12,74 menos 12,74 dá 14,7
2,8 mais 1,3. 2,8 mais 1,3 dá 4,1 A. Ou seja, a aceleração 14,7 dividido por 4,1. 14,7 dividido por 4,1 dá 3,59. 3,59 metros por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração. O Halliday arredonda este valor para 3,6, aproximadamente 3,6 metros por segundo ao quadrado. Se usar essa aceleração em qualquer uma das duas equações, a gente vai usar aqui na primeira, na 1, e vamos achar a tração. Então, T1 menos 12,74 é igual a 1,3 vezes a aceleração, que é 3,6. Vamos fazer esse produto. 1,3 vezes 3,6 dá 4,68. Então, o T1 é igual a 4,68 mais, o 12 passa para o outro lado, troca de sinal, 12,74 mais 12,74 vai dar 17,42. Então, o T1, 17,42 newtons. Achamos a tração e achamos a aceleração. Tá bem? O Halliday arredonda esse 17,42 para 17, tá? Eu não aconselho a fazer isso na avaliação. Vocês chegarem num número com algumas casas decimais, vocês deixem as casas decimais lá, pelo menos 2 casas depois da vírgula, para mim ter noção de quais foram os valores que vocês usaram. Não vai ter erro, não vai estar errado se alguém usou por acaso um arredondamento diferente do outro e chegou lá com 0,2, 0,3 de erro em relação ao valor que deveria ser. Tá bem? Uma observação importante é que nessas equações aqui a gente está usando a aceleração sempre 9,8. Não vou arredondar para 10, tá, pessoal? A não ser que no enunciado do exercício seja dito que é para fazê-lo, tá? Então, exercício de número 51. Outro exercício proposto é o exercício de número 54, onde tem uns pinguins. 54. Não vou saber desenhar os pinguins, fazer mais ou menos. Pinguim assim. Pinguim 1. Massa M1. Massa M1. Parece mais um troféu do que o pinguim. O outro pinguim está aqui, é maior do que o primeiro. Pinguim 2. Tem um espaço maior. Depois tem um pinguim médio. Pinguim médio. Parece um pato já agora. E por último, um pinguim que é um pouquinho maior que esse e menor que aquele lá. Aí. Pinguim 1, pinguim 2, M2, M3, M4. Eles estão presos por laços. Este está preso neste. E a tração não está dada. Este está preso neste.
e a tração é T2. Este aqui está preso neste e a tração não está dada, e alguém está puxando este aqui com uma tração que é T4. Tá? Temos o valor das massas dos pinguins. M1 igual 12 quilogramas. Não são todos. M3 igual 15 quilogramas. M4 igual 20 quilogramas. E nós temos o valor do T2, que vale 111 newtons, e o T4, que vale 222 newtons. Determine a massa do pinguim M2, que não é dada. Tá? A massa do pinguim que não é dada. Tá? Bom, então tem os fios esticados. Para cada fio a gente vai adotar uma tração. Então, do corpo em direção ao fio tem aqui T1, T1. Para cá já está indicado T2. Para cá T2. Aqui não está indicado T3, T3. E para cá T4. Tá? T4. Tem os pesos dos pinguins, as forças normais dos pinguins, mas isso não importa para nós porque não está na direção do movimento. Vamos montar a equação. Então, para o pinguim 1, nós temos T1 é igual à massa do pinguim 1 vezes a aceleração, o que nos leva a, então, T1 igual 12A, porque a massa do pinguim 1 é 12. O sistema todo vai andar para a direita, tá? Por isso que eu fiz T1 igual a M1A. Se tivesse o A em sentido contrário, ficaria T1 igual menos M1A. Agora, no pinguim 2, nós temos T2 menos T1 igual a M2 vezes o A. O T1 eu não sei, mas o T2 eu sei que vale 111. Então, 111 menos o T1 é igual M2, que eu não sei o valor, A. No pinguim 3, nós temos T3 menos T2 igual M3 vezes o A. O T2 eu sei o valor, então é T3 menos 111 igual M3, que é 15, 15A. E no pinguim 4, nós temos T4 para a direita menos T3 igual M4 vezes o A. Ou seja, T4 eu sei o valor, 222 menos T3 igual 222 menos T3 igual a massa 4 igual 20A. Temos 4 equações. As duas primeiras envolvem o T1, né? Então daria para achar a aceleração se eu soubesse o M2. E essas duas últimas aqui já me resolvem o problema, tá? Porque eu consigo cancelar aqui o T3 com o T3 e eu consigo achar a aceleração. Então, para esta última, 222 menos 111 vai dar 111 igual 35A. Ou seja, o A é 111 por 35, o que dá, vamos fazer a continha, 111
dividido por 35, 3,17 metros por segundo ao quadrado. Sim, agora nós temos então a aceleração. Tá? Podíamos arredondar isso aqui para não dar o número quebrado. Vamos arredondar isso aqui para 3,2, tá? Vou deixar assim. 3,17. Precisamos achar a massa M2. Então, para isso, eu vou ter que usar as duas primeiras equações. Então, vamos achar o T1. O T1 da equação 1. T1 é igual a 12A. 12 vezes a aceleração. 3,17. Então, isso vai dar um T1 igual a 12 vezes 3,17, 38,04 newtons. Vamos usar na segunda. Então agora vamos usar na segunda equação. E a gente fica com 111 menos o T1, que é 38,04, é igual a M2 vezes a aceleração, que é 3,17. E aí a gente consegue achar o M2. 111 menos 38,04 dá 72,96. 72,96 passa o 3,17 dividido. Isso vai dar 23,01 quilogramas. Essa é a massa desconhecida daquele pinguim. Tá? Não precisou usar todas as equações ao mesmo tempo, porque algumas delas são dependentes das demais, mesmo porque uma das trações já tinha sido dada, tá, pessoal? O T2 tinha sido dado. Tá bem? Então esse é o exercício de número 54. O 55 nós resolvemos em aula. É aquela da força de contato entre dois corpos, que usa a terceira lei de Newton. Ficou ainda para fazer o 57. Meu quadro já está ficando manchado por causa da umidade dessas chuvas que a gente está enfrentando aí. Depois eu vou limpar um pouco mais. Deixa eu pegar um papel aqui para ver se ela não tem papel aqui à mão. Tá? Depois eu ajeito. Vamos fazer o 57 então. 57, que tem um plano inclinado. Um plano inclinado de um certo ângulo, aqui está escrito aí no enunciado que vale 30 graus. Tem um corpo apoiado aqui. Tem um fio. Aqui em cima uma roldana. E aqui tem um outro corpo deste lado. Aqui é M1. Vou colocar um pouco do lado aqui. M1. E aqui é M2. E a ideia é saber, em princípio, para que lado que vai andar esse sistema, tá? As massas nós temos M1 e M2. M1 vale 3,7 quilogramas.
E o M2 vale 2,3 quilogramas. Se não quiserem identificar primeiro para que lado vai o sistema, não precisa, tá? Pode adotar um sentido para a aceleração, resolver, e depois lá no final, se achar a aceleração negativa, é só dizer que o sentido que estava escolhido estava errado, tá? O corpo está se movimentando para o outro lado. Ou é o M1 que puxa o M2, ou é o M2 que puxa o M1. Mas se a gente quiser saber antes, para não incorrer em erro, a gente vai ter que identificar as forças. Tem aqui P2, tem um fio, então tem aqui T1, ou só T, para cima e para baixo, vou chamar só de T, só tem uma tração. Aqui tem tração para esse lado, tem tração para esse lado, e aqui tem o P1 aqui para baixo. Tá? P1 aqui para baixo. Como é um plano inclinado, nós precisamos decompor na direção do movimento e no sentido perpendicular ao movimento. Tá? Para isso a gente já fez uma vez. Vai aparecer esta componente aqui, que é a força normal, que é P1, o ângulo aparece aqui, 30 graus, aqui o ângulo, vai ficar P1 cosseno do ângulo, para essa componente aqui ao longo do eixo Y, que eu vou botar aqui nessa direção, e na direção X, que é essa, aparece aqui para baixo o P1 seno do 30. Tá? P1 seno do 30. Tá? Então, se o P1 seno do 30 for maior do que o P2, o corpo M1 puxa o corpo do M2. Se o P2 for maior do que o P1 seno de 30, aí a gente tem o contrário. Tá? Vamos calcular os pesos. P1 é a massa, 3,7 vezes 9,8. P2 é a massa, 2,3 vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. 3,7 vezes 9,8 dá 36,26 newtons. 2,3 vezes 9,8 dá 22,54 newtons. Já vamos calcular, a normal não pediu quanto valia, tá? Já vamos calcular o P1 seno de 30. Tá? P1 é 36,26 e o seno de 30 é 0,5 vezes 0,5, 36,26 vezes 0,5 dá 18,13 newtons. Então o P1 seno de 30 é menor do que o P2, tá? Este valor aqui é menor do que este valor aqui, ó. Então o P2 está puxando, o M2 está puxando o sistema para cá. E este corpo aqui está subindo o plano inclinado. Tá? Então se eu tivesse escolhido uma aceleração para baixo, lá no descendo o plano inclinado, eu ia achar uma aceleração negativa. Não tem problema, pode resolver, acha a aceleração negativa, resolve as equações usando essa aceleração negativa e acha o que for solicitado. Tá? E aí só informar que o sentido escolhido estava errado. Tá? Agora que eu sei que o P2 é que puxa o P1, ou que puxa o corpo 1, eu posso montar as equações. Então no corpo 1, qual é a equação que a gente tem? A gente tem a tração para a direita, menos tração na direção da aceleração, menos o P1 seno de 30,
igual M1 vezes a aceleração. Ou seja, tração menos P1 130, 18,13, igual M1, 3,7 vezes a aceleração. Primeira equação. No corpo 2, a gente tem P2 menos T igual M2 vezes a aceleração. O P2 é 22,54 e o M2 é 2,3. Está aqui a segunda equação. Então é só resolver o sistema e encontrar a tração, o módulo da aceleração, o sentido da aceleração. Então já o sentido a gente já sabe que está subindo o plano inclinado, tá? E falta a tensão na corda, né? Então o sentido, a resposta, sentido de movimento do corpo 1 subindo o plano inclinado. Subindo o plano inclinado. Tá bem? Vamos resolver, vamos achar a aceleração e a tração. Então nós temos as seguintes equações. Tração menos 18,13 igual 3,7 vezes a aceleração e 22,54 menos a tração igual 2,3 vezes a aceleração. A tração é uma força interna, portanto ela aqui ela cancela uma com a outra. Já vamos fazer a diferença. 22,54 menos 18,13 dá 4,41 igual 3,7 mais 2,3 dá 6. Então a aceleração 4,41 dividido por 6. 4,41 dividido por 6 dá 0,735 metros por segundo ao quadrado. E a tração, a gente pode pegar qualquer uma das duas equações. Vou pegar a de baixo. Já está com sinal positivo. A de cima, desculpe. Vou passar o 18,13 para o outro lado. 18,13 mais 3,7 vezes o A. O A que vale 0,735 vezes 3,7 igual mais 18,13 dá 20,85 newtons. 20,85 newtons. Certo, pessoal? Então aí tinha dois pontinhos do lado do número. E a dificuldade basicamente está em decompor o peso do corpo 1 nas direções que eu coloquei ali, x e y. Tá? Depois a resolução é simples. E por último, acho que é o último, o exercício de número 67, que tem 3 bolinhas do lado do número.
E o sistema é o seguinte. Então, o 67 tem 3 bolinhas, 3 pontinhos aqui do lado. Quanto mais pontinhos, em princípio, mais difícil é. 3 blocos apoiados sobre uma mesa. Uma mesa. Um corpo aqui em cima. Uma roldana. Outra roldana. E aqui um corpo suspenso deste lado e um corpo suspenso deste lado aqui. Aqui em cima é o corpo B, aqui é o A e aqui é o C. Temos as massas. MA é 6 kg, MB é 8 kg e MC é 10 kg. Qual é a tensão na corda da direita? Então, entre o B e o C, quando os blocos são liberados, tá? Bom, então aqui tem as trações. Tem 2 fios, tem 2 trações. Aqui vai aparecer T1, 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 para cá, T2, T2, T2 e para cima T2. Aparece aqui no único de cima, aparece a normal, então peso de B e a força normal lá para cima. Está fora da direção do movimento, eu nem vou me preocupar com a força normal. Aqui ainda aparece o peso do A e o peso do B. Antes de dizer qual é o sentido da aceleração, vamos ter que analisar na direção do movimento quais são as forças para saber quem puxa o quê. Se é o B que puxa, se é o corpo, não é PB, é PC, peso do C, se é o C que puxa o A ou se é o A que puxa o C. Observem que aqui em cima é uma superfície perfeitamente lisa, então o peso do B não interfere na direção do movimento, tá? Se o PC for maior que o PA, o C puxa o A. Se o PA for maior do que o C, do que o PC, o A puxa o C. Vamos calcular. Peso do A é a massa dele vezes a aceleração da gravidade. 6 vezes 9,8. Peso do B, massa de B. Não preciso do peso do B. Só se fosse para achar a força normal. Peso do C é igual a massa de C, 10 vezes 9,8. Então aqui dá 98 newtons. Massa do C é maior que a de A, então o C vai puxar o A. 6 vezes 9,8, 58,8. Então daqui o C puxa o A. Tá? Então a aceleração tá para cá e aqui tá para cá. Certo? Vamos montar as equações. 3 corpos, 3 equações. Tá? Então no corpo A, tração que está na direção da aceleração, T1 menos peso do A é igual massa do A vezes a aceleração. O que nos leva a T1
menos 58,8 igual, massa do A é 6, 6A. Primeira equação, corpo B, T2, a aceleração está para a direita aqui em cima, tá? Então, T2 menos T1 é igual massa do B vezes a aceleração, o que nos leva a T2 menos T1 igual massa do B, 8A. Segunda equação. E no corpo C, peso do C menos T2 igual massa do C vezes a aceleração, nos leva a peso do C, 98, menos T2, massa do C é 10, 10A. Estão aqui as três equações, 3 corpos, 3 equações. Resolvendo as equações, a gente vai saber as trações, todas elas, mas o exercício está pedindo só a T2, tá? Está pedindo só a T2, que é a tração no corpo da direita, tá? No fio da direita. Então vamos resolver o sistema. T1 menos 58,8 igual 6A. T2 menos T1 igual 8A. 98 menos T2 igual 10A. Está aqui o sistema. As trações são as forças internas. Então, na hora de resolver, elas se cancelam aqui no sistema de equações. Sobra 98 menos 58,8 igual 6 mais 8 mais 10 vezes o A. Ou seja, 98 menos 58,8 dá 39,2 igual 18 mais 6, 24. Então a aceleração 39,2 por 24. – 1,63 metros por segundo ao quadrado. 1,63 metros por segundo ao quadrado. Está pedindo o T2, mas a gente pode calcular o T1 também, só por questão de descargo de consciência. Vou pegar a primeira equação. T1 é igual a 58,8 mais 6 vezes o A. Então, 58,8 mais 6 vezes 1,63, o que dá 68,58 newtons. Para achar o T2, sem usar o T1, que pode ser que eu esteja errado, eu pego a última equação. Tá? Então vou passar o T2 para o lado direito. Vamos chamar aqui 1, 2, 3. Então isso aqui sai da 1, da 3 sai 98, igual T2 mais 10A. Ou seja, o T2 é igual a 98 menos 10A.
98 menos 10 vezes 1,63, que dá 16,3. 98 menos 16,3, isso dá 81,7 newtons. 81,7 newtons. Tá bem, pessoal? Então deem uma olhada nos exercícios. Eu acho que eu resolvi um com vocês, com 3 corpos e contato. Se não resolvi, eu vou fazer agora. Só para finalizar essa nossa aula, e vocês terem todas as possibilidades de exercício que possam vir a cair aí na avaliação. Tá bem? Então vamos resolver um outro aqui que não é dessa lista aí. Eu vou inventar aqui na hora. Que é o seguinte: achar as forças de contato e a aceleração do sistema na figura abaixo. Eu vou fazer assim: tem uma força do lado direito, 100 newtons. E aqui à direita tem um corpo que é o corpo A, uma superfície lisa, tá? O A, o B, deixa eu botar mais para cima aqui. O A, o B e o C. O A, o B e o C. Massa do A igual uh, 5. Massa do B igual 8 e massa do C igual 12. 12 quilogramas. Tá? E as forças de contato vão aparecer devido à terceira lei de Newton. Tá? Devido à terceira lei de Newton. Então, quais que vão aparecer? O corpo A vai exercer força sobre o B. Então, aparece uma força para cá, que é o FA sobre o B. Ao mesmo tempo, forma para ação e reação, aparece uma força para cá, que é a força do B sobre o A. Como o B está exercendo força sobre o C, vai aparecer no C uma força para cá, que é FBC, e vai aparecer uma força em sentido contrário, que é o FCB. As duas têm o mesmo valor, em princípio o tamanho das setas aqui teria que ser os mesmos. Tá? Porque o tamanho da seta indica a intensidade da força. Esse sistema como um todo vai se movimentar para a direita, porque só tem uma força externa, que é a de 100 newtons, então todos os corpos vão para a direita com uma aceleração A. Tá? Se eu pegar o corpo A, ele vai ter uma força para a direita de 100 newtons e uma força para a esquerda, que é o FBA, e a aceleração está para a direita. Então, para esse corpo, a equação que nos leva é 100 menos FBA igual massa do A vezes a aceleração. Ou seja, 100 menos FBA igual massa do A 5 vezes a aceleração. Primeira equação.
Para o corpo B, vai ter no corpo B a força do A sobre o B, para a direita, FAB, e para a esquerda, a força do C sobre o B, tá? FCB. Então a equação é, a aceleração está para a direita, FAB menos FCB igual massa do B vezes a aceleração. Ainda FAB menos FCB igual massa do B, 8A. E no corpo C, só tem a força BC. Então, para o corpo C, fica FBC é igual MC vezes o A. Ou seja, FBC é igual 12A. Terceira equação. 3 corpos, 3 equações. Agora é só resolver o sistema para a gente encontrar a aceleração e as forças de contato. Lembrem que FAB e FBA, elas são iguais em módulo, estão em sentidos opostos, porque vem lá da terceira lei. Tá? Da mesma forma, da terceira lei, o FBC é igual ao FCB, em números, em valor, tá, pessoal? Não em sentido, porque em sentido elas são opostas. E até atuam em corpos diferentes. Tá? Então, se eu for juntar as minhas equações, eu tenho o seguinte sistema. 100 menos FBA igual 5A. FAB menos FCB é igual 8A. E FBC igual 12A. 12A. É esse o sistema. Dá para cortar as forças internas, FBA com FAB, elas têm o mesmo valor. FCB com FBC, fica 100 igual 8 mais 12, 20, mais 5, 25. 25A. Então o A é 100 por 25, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Para achar as forças internas, vamos achar o FBC, que é direto. FBC, que é igual ao F. Vamos botar aqui igual a 12A. Ela é igual ao FCB. Ou seja, o FBC é 12 vezes 4, que é a aceleração, vai dar 48 newtons. Para achar o FBA, vamos pegar a primeira equação, porque a segunda pode ser que o FCB meu estava errado, tal, eu posso errar a outra equação, a outra resolução. Vamos pegar a 2, a 1, desculpe. Pegar a equação 1. Pegar a equação 1. Passo o FBA para o outro lado. Fico com o FBA mais 5A igual 100. O FBA é 100 menos 5 vezes o A. Então o FBA é igual a 100 menos 5 vezes 4. 4 vezes 5 é 20. 100 menos 20 dá 80. FBA é igual a 80,
que é igual a 80 newtons. Não podemos esquecer as unidades em física, que é igual ao F AB. Tá bem, pessoal? Então, com essa aí, eu encerro essa resolução de exercícios. Espero que vocês tenham entendido como é que a gente resolve esses exercícios aí. Lembrem de estudar lá aquela parte inicial também dos movimentos. Tem lá a aceleração, as equações quando a aceleração é constante. Lembrar das unidades, como é que converte a unidade. E lembrar também da decomposição de vetores, né? Vocês são matemáticos, então essa parte eu acho que é a parte mais fácil para vocês. Tá bem? Tenham um bom final de semana, um bom feriado. E se preparem para a próxima aula, que é a nossa avaliação. Tá bem? Bom dia para vocês.